O STF decidiu pela prisão da golpista do batom. Então, tudo que fizeram em torno, e vai pra Paulista, e vai lá pro Rio de Janeiro, aquela ferveção, aquele trem, tudo isso não serviu pra porcaria nenhuma. Entendeu? Então, parabéns ao STF. Parabéns. Eu vou trazer para você essa informação, trazer todos os detalhes para você a respeito disso, tá? Fica até o final do vídeo aqui que a gente vai explicar isso daí e as consequências dessas questões. Mas hoje aconteceram duas coisas nos Estados Unidos que eu, assim, como que eu posso dizer? Eu posso dizer que é bizarro, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, tá? A primeira foi uma prisão, o Trump condenou a prisão de uma juíza que, de certa forma, ela estava cumprindo uma lei, porque ficou essa... Inclusive hoje, né, nós tivemos agora, recentemente, uma região dos Estados Unidos que está começando a prender e daqui a pouco vai deportar em massa brasileiros. Mas essa juíza foi presa pelo Trump porque ela não quis cumprir alguns mandados e está na cadeia. Então a coisa está começando a escalar de uma forma absurda. E no meio dessa história toda, caos mundial, problema na economia, a economia dos Estados Unidos indo para o lixo, o Trump faz questão de levar uma repórter de uma emissora de extrema-direita para mostrar esta imagem aqui, olha só. It's very cool. Oh my gosh. Isn't that great? Just went up yesterday. Wow. Think Joe Biden would do this? I don't think so. O Joe Biden faria isso? Eu não acho. Claro que não, nem Joe Biden, nem nenhum outro presidente da história. Nenhum presidente iria cogitar a essa altura do campeonato um golpe. Isso é golpe, gente. Para dar certo o que ele está pensando em fazer, que é se candidatar pela terceira vez, ele terá que cometer um golpe de Estado. Então esse boné aí 2028, já tá lá com o preço, né, $50, é um golpe. Coloca aqui nos comentários, você acha? Coloca só sim ou não, se você acha que ele vai conseguir se eleger em 2028. Que não é nem uma questão de se candidatar, porque eu já não duvido de mais nada. A questão é se eleger. Coloca aqui nos comentários. Aliás, não se esqueça de votar no nosso IBEST, por favor, por favor. Eu vou deixar aqui nos comentários fixados, tem lá os links. Jornalista e influência de política. São duas categorias. Vote no nosso IBEST, tá? E eu também peço para você se inscrever no canal e se você é inscrito, ativar o sininho, dar o like também no vídeo para dar essa força pra gente. Eu quero trazer aqui um vídeo deste Zuco. E eu não estou me referindo ao Zuco quando eu digo o que eu vou dizer agora. Mas eu me refiro ao bolsonarismo como um todo. Não existe movimento mais canalha, mais vagabundo, mais revoltante, mais lazarento do que o movimento bolsonarista. E a gente tem que levar em consideração que são figuras como o Zuco que alimentam esse movimento. Eu já havia dito que eles iriam reverter essa situação e levar isso como uma culpa ao governo Lula, que na verdade é o governo que está combatendo isso, é o governo que está investigando e acabando com esse crime. Então, quer dizer, é o governo Lula que está fazendo com que tudo isso seja revelado e está punindo, e é prisão e é tudo mais, e eles conseguiriam reverter isso. Agora o Zuco, nesse vídeo aqui, ele não foi só apenas um mentiroso. Isso daqui é aquela história demoníaca, né? Porque o diabo é o pai da mentira. Ele já começou, ele já não tem mais pudor. A cara de pau é tão grande que ele já fala que é o Lula que está roubando os aposentados. E aí, sinceramente, não dá para entender como que essas pessoas são eleitas e como que esse sentimento de ódio de uma população que é anti-PT, que é anti-esquerda, como que esse sentimento de ódio faz com que essas pessoas elas implorem para serem enganadas. Olha esse vídeo canalha do Zuco. O governo Lula roubou os nossos aposentados.
Mas o que revolta de verdade é que essas entidades têm ligação com políticos de esquerda, com gente dentro do governo. Uma delas é comandada pelo próprio irmão do presidente Lula. E sabe quem indicou o presidente do INSS, agora exonerado? Carlos Lupe, ministro do governo. A pergunta é simples: como esse esquema bilionário funcionava debaixo do nariz do governo? Ou pior, com a permissão dele? Vamos exigir a CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. O que vai acontecer com essa CPI? Vai acontecer exatamente quando eles começaram a forçar a barra com aquela CPI do genocídio. Foi uma tragédia para o governo Bolsonaro. E a CPI do genocídio, ela foi feita inicialmente pelos bolsonaristas. E mostrou claramente que o Bolsonaro foi um sujeito canalha, ele teve um espírito assassino. E essa CPI de agora, que eles querem fazer, aí a gente não sabe se eles vão conseguir ou não, essa CPI vai se voltar contra quem? Contra o Bolsonaro. Porque esse golpe começou no governo Bolsonaro. E aí ele fala assim, estava acontecendo embaixo do nariz do Lula. Em 4 anos, isso aconteceu embaixo do nariz do Bolsonaro. Foi do começo ao fim do governo dele. E o pior de tudo, Bolsonaro não fez porcaria nenhuma. E aí eles falam sobre o irmão do Lula, tentando de todas as formas colocar o irmão do Lula no meio dessa fogueira. O irmão do Lula que está há 1 ano como vice-presidente do sindicato, que tem mais 80 pessoas junto. O irmão do Lula é uma das 80 pessoas nesse sindicato que estão diretamente ligadas. E principal, o irmão do Lula não está sendo investigado. Então, eles tentam de todas as formas bagunçar a coisa. Eu quero trazer uma coisa importante para você. Você está vendo o Zucco, você está vendo o baixo clero do bolsonarismo, daqui a pouco pode entrar até o Flávio Bolsonaro falando a respeito disso, eles começam a invadir com esses vídeos e o final disso a gente já sabe, vai estar Nicolas Ferreira com a camiseta preta, com aquele fundo, com aquele texto, com aquela edição, vai repetir exatamente o que ele fez nos vídeos anteriores. É ele que faz o vídeo final. E nesse vídeo final eles vão mais uma vez repisar essa questão do irmão do Lula, que é uma baboseira sem tamanho, não tem absolutamente nada que vá, de certa forma, diretamente responsabilizar o Frei Chico, que é o irmão do Lula, não tem absolutamente nada que vá trazer uma ligação direta do próprio governo Lula em torno disso, que não seja o fato de ser o governo Lula que impediu que esse golpe continuasse e que está cuidando para que haja soluções para isso, mas aí vai vir o Nicolas. Com aquele vídeo dele, a gente já sabe disso, tá? Isso vai acontecer. Se não for acontecer amanhã, vai ser domingo, segunda, daqui a uma semana, ele vai fazer o vídeo dele. Então, infelizmente, a gente já sabe tudo o que vai acontecer na extrema-direita, mas as coisas parecem não mudar. E aí as pessoas continuam sendo vítimas. Não se deixe enganar, tá? É no governo Lula que esse golpe acabou. E isso não tem absolutamente nada, não é o Lula que está roubando, são empresas que se apoderaram de leis que eram sim leis que beneficiam os aposentados e eles fizeram isso para ter benefício próprio. Na minha opinião, todos têm que estar na cadeia o mais rápido possível. Coloque a sua opinião aqui. Eu quero trazer aqui também uma questão que aconteceu, esse chilique aí da Bia Kicis lá na Câmara, e eu quero colocar uma decisão sobre uma maldita lei que eles querem colocar de anistia, que é um troço absurdo, que é passar pano para criminoso, que é a lei que passa pano para criminoso. E ontem e hoje os comentários foram no seguinte sentido: não tem mais votação de urgência. Eu vou até trazer aqui um trecho da coletiva do Hugo Mota falando a respeito disso, olha só. O Colégio de Líderes discutiu de forma exaustiva, onde todos os líderes presentes, que representam algo em torno de quase 500 parlamentares, alguns líderes estiveram ausentes, e especificamente sobre o tema da urgência da anistia, se foi decidido pelo adiamento da pauta desse requerimento de urgência. Por que esse adiamento
foi a decisão, porque parlamentares que representam mais de 400 parlamentares na casa, parlamentares líderes, melhor dizendo, líderes que representam mais de 400 parlamentares na casa, decidiram que o tema não deveria entrar na pauta da próxima semana. Essa é a famosa lei da impunidade, uma lei que pode ter desdobramentos terríveis para o país, porque ela pode colocar bandidos nas ruas, ela pode favorecer um comportamento terrorista em muitas pessoas. É uma lei, essa lei é uma tragédia, tá? E ela, obviamente, ela não trata apenas daqueles aloprados do 8 de janeiro, como a gente bem sabe. Essa lei é uma tragédia para o país. E eles perderam mais uma vez. E imediatamente após, o chilique da extremista Bia Kicis. É um absurdo que a essa altura a gente vote requerimento de urgência para aprovar mais dinheiro para a cultura, para artista que já está com dinheiro cheio, com a conta gorda, enquanto o Brasil está quebrando. Agora o INSS, um rombo de bilhões, desvio de dinheiro. Que vergonha! Correios também, tendo que pagar agora, né, sem direito à aposentadoria, agora quebrado, pagando 4 milhões para São Gilberto Gil. É isso que nós vamos fazer aqui? Urgente, senhor presidente, é anistia. O povo clamando, o povo foi para as ruas e esse parlamento está de costas para o povo e de joelhos para o Supremo. A anistia já, o resto não é urgente, não. O povo está defecando quilos para essa porcaria dessa lei. Ninguém quer saber de lei de anistia. Mas você viu que ela deu o chilique dela. Mas onde já se viu dar dinheiro para cultura? Onde já se viu um negócio desse? Onde já se viu, gente? Como é que pode dar dinheiro para cultura? Eu quero trazer aqui também uma fala lá diretamente da sua... Ele tá na sua colônia de férias, né? O Eduardo Bolsonaro. E aí eu achei engraçado, porque ele fala assim, olha, não foi o STF que intimou o Bolsonaro. Às vezes eu vejo órgão de imprensa falando, né? O STF intima Bolsonaro dentro da UTI. STF o quê, rapaz? Por acaso a intimação chegou enviada por todos os ministros, assinatura de todos os ministros? Foi do Alexandre de Moraes, né? Se o Alexandre de Moraes fosse forte mesmo, ele tava botando a cara. Mas não. Ele tá cada vez pior, cada vez no momento mais fraco. O Alexandre de Moraes, hoje, prendeu o Collor, certo? Intimou o Bolsonaro lá na UTI e ele está no momento mais fraco dele. Você imagina? Você só imagina quando o Alexandre de Moraes estiver no momento forte dele. Você só imagina um trem desse. Quando ele estiver no momento forte dele, o que esse homem não vai fazer, gente? E é claro que essa história toda, ela virou piada, né? O Bolsonaro tentando fugir da justiça, se escondendo atrás de uma UTI e, na verdade, dando entrevista e fazendo graça e tudo mais. Isso virou piada. Tem até um meme aqui para você acompanhar. Você em inglês, pai. Você, boa noite em inglês. Popcorn. Popcorn. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. O povo não perdoa, rapaz. O povo não perdoa. Não tem como. Não tem jeito, tá? Vou trazer essa informação aqui sobre a golpista do batom, porque essa decisão eu achei também muito importante e ela é uma resposta a tudo que fizeram na extrema-direita para tentar usar essa mulher de todas as formas para livrar a barra do Bolsonaro. Olha só essa informação. A maioria do STF condena Débora Rodrigues a 14 anos de prisão. Theo Cury vem para cá explicar essa decisão. É isso, Débora. A gente estava aguardando um voto, que era o da ministra Carmen Lúcia. O julgamento estava embaralhado, 2 ministros votando por uma condenação de 14 anos. Esses ministros são Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O ministro Cristiano Zanin, que preside a primeira turma, votando por uma condenação de 11 anos. E o ministro Luiz Fux votando por uma condenação de 1 ano e 6 meses por um crime e não pelos 5 crimes apontados pela PGR. Faltava o voto da ministra Carmen Lúcia, que acompanhou
ganhou os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. 3 votos é maioria, então a maioria dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou para condenar a Débora Rodrigues a 14 anos de prisão por aqueles 5 crimes. Eu sou fã demais desse repórter porque ele usa esses 2 argolões na orelha e a gente não consegue prestar atenção no que ele tá falando, que fica vendo aquelas argolas. Mas eu acho ele muito bom. Quero mandar um abraço para você, Theo. Você é um cara fantástico. Gosto muito de você. E continue com as suas argolas aí. Coloque as suas argolas perante a sociedade. E aqui tem uma coisa importante, tá? O Fux colocou essa dosimetria própria dele, né? A golpista do batom, ela não chegaria até a estátua em que ela pichou se não tivesse sido usado violência para aquelas pessoas que ultrapassaram as barreiras. Haviam 3 barreiras, mas 2 barreiras eram, inclusive, monitoradas por segurança. Então, o que aconteceu? Eles avançaram para além desses seguranças. Eles não poderiam chegar até onde eles chegaram. Haviam 2 barreiras com segurança, mas era um número menor. E aí o pessoal chegou, derrubou tudo, inclusive eles usaram aquelas armações de ferro, aquelas barreiras, para quebrar, né? Eles não só tiraram as barreiras de lá, como eles usaram para quebrar os vidros. A gente viu as imagens depois. Então foi utilizado violência. Então ela, a pichadora lá da estátua, a golpista, ela se aproveitou da violência utilizada pelas pessoas para que ela pudesse chegar até a estátua. Então ela não poderia estar lá. Muitas pessoas, não usou violência nenhuma. Como não? Foi usada violência para que ela pudesse chegar até a estátua. Nós já falamos aqui, o marido dessa Débora, falando, olha, nós estamos aqui sozinhos, Bolsonaro, bolsonarista, ninguém está dando atenção pra gente, ninguém quer saber nada do que está acontecendo aqui, então eles só usaram o nome dessa mulher. A partir do momento que essas pessoas todas que ficam à frente do bolsonarismo entenderem que elas são gado e que elas são usadas para o benefício daquela meia dúzia de gente ali, a partir do momento que elas começarem a entender isso, talvez as coisas mudem. Você acha que vai mudar? Coloque aqui nos comentários se você acredita que essas pessoas um dia vão acordar para a vida, como se diz em Poços de Caldas, ou em Minas Gerais. Vai acorda para a vida. Entendeu? Você acha que um dia isso vai acontecer? Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Dê um like no vídeo, peço por favor, se inscreva no canal. Todos os dias a gente trabalha para você. Sexta-feira já é o 2º vídeo. E vote no nosso IBEST. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link para você votar nas 2 categorias. Dessa vez a gente quer realmente chegar entre os 10. O ano passado chegamos entre os 20. Mas se você nos ajudar, a gente chega entre os 10 como jornalista e influencer de política. São 2 categorias, dê essa força pra gente. Aqui também nos comentários fixados eu tenho um link para você acessar essa escola de negócios. Agora no final de semana, você tem um tempinho a mais, você pode estudar com mais atenção a respeito desse assunto. É a oportunidade de você ter uma renda extra e você vai poder trabalhar apenas com o seu celular. Você só precisa do seu celular e seguir as orientações, que são orientações simples, tá? Tem um passo a passo ali. E aí você já pode trabalhar com o seu celular. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Primeiro comentário fixado. E aí agora no final de semana você tem condições de estudar com mais atenção para você saber o que é que você não paga nada. Tá bom? Primeiro comentário fixado. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Uma forma de você ajudar é votar lá no nosso IBEST, mas você também pode ser membro aqui do canal. Seja um membro do nosso canal, seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Dê essa força pra gente. Quero aproveitar para desejar um excelente final de semana para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.